Organizações Tabajara. Fala galerinha, vamos começar mais um Café com Jurema. Mais um não, é o primeiro, né? Antes desse já veio outros, só que não foram gravados. Então já é o futuro, né? É que agora está sendo gravado. Então isso a gente deixa na edição. Mantém, entendeu? Entendi. Porque antes do Café com Jurema ser gravado, quantos Café com Jurema já aconteceu sem gravação? Já aconteceu? Já, Você os pode assuntos ver? que a gente entrou. Fala galerinha, vamos começar o nosso Café com Jurema. Esse é o primeiro episódio gravado, para você que está a assistir pela primeira vez, mas é o início de um projeto que já vem perdurando há um tempo. O tema é... Maravilhosa! Estamos começando com um novo projeto, Café com Jurema. Eu tô com café, ela tá sem a Jurema. A Jurema tá aqui atrás. Muito bem, com Totô, Totô. nosso mascote. Mascote. Com todo respeito aí, quem é do santo como a gente, né? Então, o tema, né, em si, ele é profundo, é apocalíptico. Apocalíptico. É amagedônico. Apocalíptico. Como sobreviver nesses tempos de Kali Yuga? Ou é Kali Yuga? Kaliuga. Kali Yuga. Kaliuga. O que seria Kali Yuga, Cami? Eu não vou explicar bonitinho. Mas assim, o que você entende que acho que seria uma linguagem que o povo de casa, do trem, da rua, de onde quer que vocês estejam assistindo, entenderia, assim? Vamos ver, Kaliuga seria um ciclo da vida terrena, assim, de milênios, em que a gente agora está em períodos de caos se contraindo. A gente está em período de expurgo, de experimentar mais a densidade. Então são tempos de loucura, de caos, de ignorância, de visão fechada. E depois nós vamos nos expandindo lentamente de novo para uma era de mais paz, mais calma, mais sabedoria. E com a contração e a expansão do universo, esse ciclo terreno acontece também. Ai, falei bonito. Bonito. Não, e eu estava a refletir quando você falou, né, desse processo de cíclico, de expansão. Realmente, né, a gente tem isso no macro e no micro. A todo momento a gente está sendo renovado, o nosso corpo ele tem um ciclo, se não me engano, de 7 dias, de renovação de algumas células epiteliais, e aí vai trocando. Então a gente vê isso no micro dentro da gente, e no macro no universo, né? Assim como um processo que talvez a gente pode usar, teoricamente, o Big Bang, né? Aquela grande explosão, aquele grande caos, depois a aglutina se cria, e depois tudo se destrói para se novamente criar algo novo, né? Talvez poderia se usar aquela abordagem, né? Natureza nada escrito se transforma. Ah, bonito, bonito. E como viver nesse tempo? Estou jogando tudo. Obrigada. Como Então, viver nos tempos de Kaliuga? A linha hindu não é uma linha que eu domino, compreendo um pouco. A love o Shiva. Alô, meu Shiva. Mas a gente está vivendo esses tempos, não importa se você é hindu ou macumbeiro, a gente está vivendo esses tempos, então não precisa ter religião. Que a forma, né, como a linguagem se apresenta, fica mais compreensível dependendo da linha que você está mais habituado. Né? Para quem é do movimento Rosa Cruz, né, tem um estudo que a gente faz muito interessante, e você pode pontuar se realmente se encaixa nisso, que a gente fala do momento de precessão das eras, que é um ciclo datado mais ou menos de em torno de 2.200 anos, em que a Terra, com toda a sua questão fisiológica e física, quântica, sei lá, botando assim, a grosso modo, ela muda. Né? A gente sabe que o centro da Terra está em magma ainda, então ela está mudando o polo magnético dela. Então a cada 2.200 anos, o movimento de precessão, que ela tem a rotação, a translação, e ela tem um movimento que ela é como se fosse um peão, que o ponto dela
vai ficar direcionado a uma constelação e demora esse tempo, cerca de 2000 anos, para mudar. Quando ocorre essa mudança, ocorre-se os grandes cataclismas, né, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, né? A gente tem um exemplo do calendário maia, se não me engano, o asteca, por assim dizer, que tem lá as datações, né, das mudanças, que algumas coisas fazem sentido. E agora, né, em 2025, a gente vive um momento fisiológico onde o Polo Norte não se encontra mais ao norte, totalmente. Se não me engano, ele está em uns 15 graus. A Terra está mudando totalmente. As águas de março não chegaram em março. Não chegaram. Em março, chegaram em abril, né, e não fecharam o verão. E assim, eu acho que o ser humano também, se ele entra, né, nesse momento de colapso, que ele tem essa necessidade de se sincronizar com a natureza. E aí eu acho que vem o estalar, né? Como sobreviver nesse momento de Kali Yuga? Momento de loucura, caos, pânico. Eu acho que, ao meu ver, um dos pontos iniciais seria você procurar se conectar com a natureza. Ciclo harmonioso. E você, o que diria? Sim, a gente está bem desconectado da natureza. Então, o que a gente está fazendo com a Terra também é um reflexo do que a gente está vivendo, o que está fazendo com a gente mesmo. É tudo num loop, né? Dentro e vai fora, e vai fora. Acho que cada vez mais que eu me conecto com a natureza, mais eu sinto segurança em como os ciclos acontecem e que está tudo bem, eles acontecem por um motivo e é um ciclo que ele vai e vem, a gente experimenta dor, dúvida, confusão, mas se a gente se entrega e confia, essas coisas elas rotacionam. Ai, eu não sei explicar. Eu quero que saia de mim. Pum, esse é o conhecimento. Vai, Saia conhecimento. Quando eu foco na natureza, em compreender que os ciclos acontecem e que eles trazem aprendizados pra gente, eu me sinto mais segura de que esse movimento acontece e eu posso tirar coisas positivas dele e não ficar maluca. Faz sentido? Sim. Eu acho que o caminho é bem por aí. Se não tenho certeza absoluta, eu diria que... Peraí. Buguei. Né? O caminho é bem por aí. Né? Retificando as minhas palavras, com certeza absoluta, eu diria que quanto mais a gente anda para trás em compreender a nossa ancestralidade, como os nossos ancestrais vivenciavam, eu não estou dizendo às vezes, quando a gente fala ancestral, a pessoa pensa lá no Homo sapiens, na caverna, mais de 10 mil anos atrás. Não, vamos colocar aí uns 150, uns 200 anos atrás só. O ser humano sem tecnologia de informática, por exemplo. Porque a gente está vivendo um período hoje em dia do agorafobia. É tudo para agora, é tudo rápido, é tudo... Agorafobia é quando você tem medo de sair de casa. Ah, é? Não, usei o termo erroneamente. Não, correto também, né? Todo mundo tá com medo da vida, de sair de casa. É caos, é violência. Eu peguei um termo bem de forma chula, né? O agorafobia, né? Fobia do agora. Né? Interessante. Mas é isso, a gente vive um mundo onde hoje em dia tudo é rápido. Tudo tem que ser na hora, ninguém tem paciência. Quantos de vocês já pararam para saborear a comida que se come? Né? A pessoa às vezes acorda, já toma um café, já pega no carro e vai trabalhar. Nem sente o gosto do café, café é tão bom. Você toma banho sem saber, sem prestar atenção que está tomando banho, já pensando no que vai acontecer. Sem estar presente. Então, eu diria que, olhando a ancestralidade ela tinha a capacidade de estar presente a todo momento. Ela não estava ali fazendo seus atos, preocupado na mensagem que chegou, na vibração do celular. Né? Claro que tinha os seus compromissos, tinha suas responsabilidades, né? Não tinha esse desligamento, mas estava sincrônico, né? Estava buscando estar presente. Você pergunta para uma pessoa
o que ela comeu ontem, ou como foi o dia de ontem. Muitas vezes ela só vai lembrar do que ela fez, ao acordar, o que fez ela dormir. Durante o dia ela não esteve presente, mas esteve no piloto automático. Então, eu acho que quanto mais a gente traz a nossa presença, o que eu estou fazendo, aonde estou, quem sou eu gosto de falar muito das jornadas, né? Com os meus irmãos, traz esse senso, peraí, eu vou beber um refrigerante, não porque eu vou beber, é porque eu realmente quero beber o refrigerante, é por causa só de uma necessidade ali. Né? A gente às vezes fica no automático também, os sabores de tudo na vida. Né? Quantos de vocês já pegaram o carro, saindo do trabalho, quando viram já estava em casa? Não lembro do caminho. Só fala comigo. Automático. Eu na bicicleta, fazendo minhas caminhadas, minhas pedaladas. Chegou em casa. Né? Então, a gente vai tendo cada vez mais necessidade de estar presente. E aí o mundo não. O mundo com todas essas cobranças, com todas essas questões de produção, você tem que ser produtivo o tempo todo. Até quando está em casa. Se desconecta. Né? Você não pode ter um momento para relaxar, não pode deixar as coisas para outro dia, porque senão você está procrastinando. É muita cobrança, muita autocobrança. Então, ao meu ver, para esses momentos de Kali Yuga é necessário você dar um stop. O que eu estou fazendo da minha vida, se a terra... Aí você olha o passarinho. Aí você percebe que no outono as folhas caem. Será que cai ainda? Aqui no Brasil, né? Aí é meio complicado. E aí você começa, né, a se reconectar. E você, que diria, dentro da tua experiência hindu, dentro da sua experiência como praticante de yoga, quais são as ferramentas, né, dentro dessa filosofia, que o yoga também trata muito essa filosofia, né, através dos pranayamas. O pessoal que tá em casa... Nossa, tá parecendo que eu tô tentando. Eu acho, né? Gente, não se assuste, é o primeiro take nosso. É o primeiro. Então, até a gente se adaptar. E assim, eu acho que não tem muito esse de se adaptar. A gente também tem que trazer a nossa própria linguagem. Mesmo que seja um pouco desconexo, né? Então, eu tô aprendendo a aceitar que eu sou assim. Eu acho que a naturalidade também, né, deve ser presente, deve ser celebrada também. Também acho. Eu também acho. Eu acho que isso é... Às vezes eu perco o fio, tá errado. Mas eu acho que a gente tem que ver mais naturalidade nas redes sociais, essas coisas. Então, né, as pessoas hoje em dia são muito críticas, são muito donas da verdade. Sim. É isso, se não é isso. Todo mundo ser humano, é todo mundo ser humano. Calma, povo. Nós todos somos animais, não se esqueçam. Né? Pros evolucionistas, nós viemos do macaco. Nós começamos a ter sabedoria em si, algumas teorias, como comendo o primeiro cogumelo e criou-se sinapses neurais. Mas nós somos animais. Então nós temos instintos também, que muitas vezes reprimimos, que muitas vezes não compreendemos. Né? O que talvez faça sentido, se é que é uma coisa que ainda nesse século nosso ainda é validado, né? Ser uma supremacia de uma raça que tem pensamento próprio, se é que somos os únicos, né? Porque a gente observa as borboletas, observa as abelhas, né? Observa até as formigas, e a gente vê que é todo mundo pelo mundo. E o ser humano não, ele é estimulado a individualizar. Só que o café que eu estou tomando aqui, eu precisei que a Camila fizesse para que eu pudesse degustar aqui hoje e celebrar. Para que esse café chegasse, precisava que alguém colocasse no mercado. Para que estivesse no mercado, precisava que alguém colhesse. Tá tudo conectado, né? Não adianta a gente se desconectar, todos somos uma, olha. Mas a gente tenta não acreditar nisso. Assim, além do tema das práticas hindus, do Tantra Yoga que eu sigo, que é se conectar o tempo todo ao presente e estar feliz, em êxtase apenas por estar vivo, além disso, a conexão com a natureza, eu gosto muito do sagrado feminino também. O Tantra é um sagrado feminino assim, mais complexo, que a gente faz o treino real de se colocar no momento, no agora. Se conectar com o feminino
também é se conectar com esses ciclos e se conectar com a calma, a intuição, a percepção. Tem o meu sogro, ele às vezes fala pra gente observar a lua. Você não vai ver uma lua? Tá cedo. Vai lá fora, fica observando as estrelas, que ele é da roça. Ou seja, essa desconexão com essa cidade do produzir, essa calma mais alinhada aos elementos, à natureza, traz a ele uma serenidade que a gente já perdeu. E acho que a gente pode praticar assim, sem nenhuma religião, observar uma lua, sentir o gosto de um café, já é uma prática de você se colocar no momento presente e já se alinhar, essa sua intuição, silenciar a sua mente, perceber o que você está fazendo e não estar em múltiplos locais ao mesmo tempo. As práticas do yoga trazem isso, as respirações, esse treino da mente, a nossa mente se dispersa, a gente se torna observador da mente, traz o foco, porque a gente não acredita que a gente é a mente, aquilo que a gente está pensando. A gente acredita no Tantra Yoga que nós somos o observador da mente. Nós estamos observando nosso próprio corpo, a mente, o que ela está fazendo. E aí a gente se coloca no momento presente. Quando a gente observa o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo. Você já sentiu essa sensação? Caraca, minha mente está ali e você está... É muito interessante. Não sei se o que eu já tive foi próximo à esquizofrenia, mas é um processo, né, que você fala, eu tô pensando nessa parada aqui. Às vezes eu tô fazendo um ato, minha mente tá um pensamento ali, eu tô observando aquela linha, né, é como se fosse uma terceira parte, né, um terceiro olhar, por assim dizer, né, como terceira pessoa, em analítico daquele momento ali. Sim. Às vezes você se pega fazendo alguma coisa, caraca, o que eu tô fazendo? Tipo, é como se tivesse um alienzinho dentro de você, controlando você. Eu muitas vezes falo, cara, o que tá fazendo? Pera aí, na moral, relaxa, tal, pá. E eu gosto muito de uma questão que é a meditação como espelho, né? Eu estou estressado, se tem alguma coisa que não tá me satisfazendo, eu boto um espelho diante de mim, abaixo as luzes do ambiente, boto uma velazinha para criar um ambiente relaxante, né? Porque a luz quente, né? Ela traz um relaxamento, eu acendo incenso, faço as meditações. Eu me olho no espelho, ou às vezes só tô indo escovar o dente, tá? Eu me olho no espelho da casa, assim. Falei, aí, cara, olha só, quando tu vai ajeitar essa parada aqui? E olho nos meus olhos, sabe? E isso me traz uma presença, uma coisa de domínio, de controle, de confiança, e aí você vai conversando com você mesmo, né? Olhando nos olhos, assim, olhando nos olhos. Você é bruxaria, menina. É bruxaria. E ó, é interessante, né? É muito interessante. Então, conversar consigo, né? Às vezes, se tocar, se sentir, né? Umas experiências assim que eu tive dentro, digamos, dessa filosofia neotantra, vamos dizer assim, não desse tantra deturpado que a galera fala hoje em dia, né? Que o tantra não é isso, gente. O tantra é uma filosofia muito séria, muito forte, tantra yoga, tudo o que está ali por trás é que a galera recebe do Oriente, aqui no Ocidente, que é deturpar tudo, entendeu? Então vamos ter seriedade, buscar a fundamentação daquilo que a gente está recebendo. Não receba qualquer coisa, pergunte a origem, procure a fundo, não vá na primeira informação. E aí um dia, eu numa meditação assim, no momento eu comecei a me tocar, senti meu corpo, sabe? Eu falei, caraca, que maneiro, mano. E me trouxe um estado de transe, de consciência. Quantas vezes você já parou pra sentir seu rosto? Sentir seu cabelo? Não é porque eu fiz prancha, fiz cachos aqui e tal. Não, é se sentir mesmo, né? Então eu acho que tudo isso traz a atenção para o momento e aí desconecta a gente do ponto das preocupações, né? Porque assim, um ponto que às vezes eu uso quando estou muito sobrecarregado é que se deu algum problema ou tem alguma obrigação, se eu ficar estressado, o problema não vai se resolver. Se eu sair chutando muros,
problema não vai se resolver. Se eu ficar alegre, o problema não vai se resolver. Eu preciso ter ação. Mas é muito melhor que eu resolva aquilo calmo, tranquilo, alegre, do que estressado, raivoso, chutando tudo. Então, eu paro ali e eu vou com calma. Falo, cara, não tô com cabeça agora pra isso, não vou fazer isso estressado e tal, peraí. O problema não vai se resolver mesmo. Então, você abdicar também do controle, querer ter o controle de tudo é não ter controle de nada. Isso é muito difícil, né? Você não querer controlar. A gente pensa que não tem assim, a gente não se observa muito, né? O autoconhecimento a gente busca se observar. Quando você vê, a gente está tentando controlar o tempo todo as coisas. E é isso que frustra a gente. Mas também desapegar do controle também é muito difícil. Isso é uma prática, assim, tudo a gente quer controlar. A gente quer que seja do nosso jeito, não aconteça do nosso jeito. Então é uma situação ruim. Seja, perdi o emprego, ou não sei, alguém faleceu, ou eu queria pegar o ônibus esse horário. Desde coisas muito pequenas a muito grande a gente tenta controlar. E não é só isso, né? É isso mais um pouco. Que aí vem a frustração, vem a não aceitação. É como se você vivesse um processo de luto por causa de algo que não se realizou, não se concretizou. Né? Nossa, eu tinha uma pretensão na minha vida a tal idade. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu, por exemplo, aos meus 21, vou estar com a vida realizada naquele ponto específico, vou ter isso. Chegou aos 21, eu falei, caraca, não é bem assim. Me sacanearam, me deram expectativas, informações. E o mundo não é um morango, muito menos um abacaxi. Ele é uma jaca. E aí você vê que, opa, não é bem assim. E eu acho que essa é a primeira grande frustração do ser humano. Né? E aí ele vai tendo outras, até cair a ficha de que, opa, eu não controlo nada, eu não tenho poder absoluto. Mas aí tem uma essência do ser humano que eu admiro demais, e acho que quando a gente compreende isso dentro da gente, nossa, eu agora com tanta profundidade, é uma coisa bela, que o ser humano, ele tem uma essência que é a adaptabilidade, a flexibilidade. Então tão bom quanto ruim, né? Sim, e assim, e às vezes entra no comodismo por conta de tanta adaptabilidade. Mas assim, se a gente pegar aí assim, né? O nosso Homo erectus, o nosso Homo sapiens, toda a nossa cadeia ancestral animal, a forma que esses ancestrais foram se adaptando para que a nossa raça se manifestasse até hoje sobre a Terra, é muito profundo, cara. Né? A gente não tem gravações de lá do Homo sapiens quebrando a pedrinha. Mas quando ele viu que não dava para matar um búfalo com a mão, ele precisava de lanças, né? E aí ele vai buscando meios, né? E a gente no dia a dia também, no corre, né? O carro quebrou, o que faz e tal. Então, e coisas tão simples quanto coisas tão profundas, mentais, psíquicas. Eu acho que isso é uma capacidade muito louvável, é a adaptabilidade. Só que a gente tem que observar também até que ponto... Se não vira um comodismo, né? Né? Porque aí você também entra naquela história do sapo, né? Na panela. Que ele se adapta àquele calor que vai crescendo na zona de conforto e de repente ele morre, ele não sai. Então não confunda a adaptabilidade e flexibilidade com comodismo. Eu acho que a sociedade, para mim, está doente. Ela está com um excesso de tudo e a gente não consegue parar, só consumir e se distrair. Isso está gerando muitas doenças, agressividade, violência, ansiedade. E quando a gente... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Tava tão bonito. Mas é isso. Você estava falando e a gente acabou se acostumando com isso. Eu acho que a gente se acostumou com essa doença, passou a ser o normal, e a gente se acomodou nesse nível de sofrimento silencioso que se todo mundo tá levando, porque eu não posso, eu tenho que levar também, tá todo mundo levando. E eu observo que quem é contra isso, tipo, eu não me sinto bem nisso, eu não quero viver na dor, eu não consigo. Você tá é como se estivesse traindo várias
legiões, assim, você tá contra a sociedade, porque tá todo mundo levando isso silenciosamente, porque você também não consegue. Isso é um comodismo, você acomodou a dor. Sim, sim. É o pensamento em massa, né? Você vai indo pela onda. Né? Aquele que dançava foi chamado de louco por aqueles que não ouviam a música. Isso aí. Né? Então Pra mim, essa é a minha tribo. O louco dançando no silêncio. Sim, as músicas e os Beethovens das nossas cabeças. E... Comenta aí se você também é da tribo do louco. Isso aí. Aqui embaixo. Curte, comenta, compartilha, dá a sua opinião, isso é importante pra gente, né? A gente está começando aí, então queremos saber, né, entender um pouco o que vocês pensam, qual o tema que vocês gostariam, né, que a gente abordasse num próximo momento, né? Isso é muito interessante. Aqui a nossa pretensão é trazer reflexões, um pouco de esoterismo, misticismo, yoga, espiritualidade em geral, né? E falando do movimento, a gente falando do movimento de quem vai contra a corrente, falando de Nietzsche ele traz no livro dele Genealogia da Moral, que ele escreve no inverno alemão, pensa na profundidade, uma questão muito interessante. Se o certo é realmente o certo, ou o certo nos foi ensinado daquela forma para beneficiar alguém. Ou seja, eu aprendo que o certo é tomar cafezinho com o mindinho levantado. Mas na verdade isso não tem nada a ver. E isso que eu estou fazendo não vai me beneficiar, vai beneficiar os outros. E aí a gente traz um sistema totalmente anarquista, você quer sair depredando a cidade. Mas são pontos de reflexão, né? É o processo totalmente oposto ao que a sociedade vai. Por que eu tenho que ir onde todo mundo vai? Por que isso, né? Quem assistiu Castelo Rá-Tim-Bum lembra, né? Eu trago os ganchos da cultura pop muito legal, né? Que o rapaz vinha lá perguntar e o pessoal falou assim, não, Rafinha, porque sim. Opa, porque sim não é resposta. Ele falou assim, porque sim não é resposta, ou porque não é resposta. Aí ele pegava o celularzinho dele, dava um play, abria um portal e ele ia explicar toda a história ali da situação. Maravilha. E é isso, a gente acabou criando crianças que ficaram adultos acostumados a seguir um sistema em que porque é assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, pau que nasce torto nunca se direito. E vai indo, barco a fundo. Pau que nasce torto nunca se direito, muito bom. Né? E aí eu acho que no final vem cá ele lá degolar todo mundo para ver se todo mundo perde esse excesso de consciência demasiada, que eu acho que eu tenho, é a única coisa que eu acho que eu entendo de Kali-Yuga. Então, a gente volta novamente ao comodismo, volta às situações, volta àquela adaptação e tal, e aí entra num ponto muito criterioso. Cara, 2025, a gente está com o chat GPT, várias IAs, várias informações a todo momento, a torta e a direita, certas e erradas. É um momento onde tudo que você quiser, tudo que eu quiser, a internet vai me dar. Você vai lá, você pede, Pai Google, né? Pai Google dá tudo. Você fala uma paradinha, às vezes você não está nem pronunciando, você pensou em algo e já aparece ali. Isso me dá medo, Mas é o ano da maior desinformação. É o século, né, por assim dizer. Maior desinformação. Você tem um excesso de informação, mas você não averigua os fatos. A gente não sabe usar. A gente não sabe. Não procura aprofundar, entender o que é aquilo, procurar mais de uma fonte. Não, aquilo que aparece de início, aí surge tantas fake news, tantas coisas. Todo mundo se acha o dono da verdade, se acha o dono do conhecimento. Não, porque eu vi fulano fazer isso, vi fulano falar aquilo. E se perde. Parece uma coisa até maquiavélica, né? Assim, se a gente for botar no sentido conspiracionista, vamos enlouquecê-los com as informações. É preciso desacelerar, é preciso pranayamas, respirações, meditações diárias. Acho que pequenos focos de parar e de ritualizar alguma coisa durante o dia
vão te trazendo para esse lugar de, opa, o que tá acontecendo que eu tô fazendo? Como se você despertasse, assim, do nada. Tá no meio do trabalho, do nada você desperta. Caraca, o que eu tô fazendo? Vou no banheiro um pouco, vou respirar, vou beber um copo d'água, sentir a água percorrendo pelo meu corpo, vou acordar, vou fazer uma reza para me preparar para o dia, que sejam coisas que eu compreenda. Ou simplesmente meditar, né? Tem gente que acorda e vai pro celular. Sim. Eu, um tempo atrás, estava percebendo que estava fazendo muito isso. De vez em quando, ainda comento essas gafas, às vezes, que a gente acorda com o celular pitando e tal, porque tem despertador e tal. Mas aí eu paro, jogo o celular no canto, fecho os olhinhos, não faço pra não, só esvazio, ouço o coração. Ou às vezes eu acordo, o celular tá despertando e tal, eu estou acordando, aí eu vou sentindo os dedos do pé, vou ativando o corpo, conversando com o corpo. Quando eu vou dormir, vou conversando com o meu corpo para relaxar. Né? Eu acho que, né, essa questão da água também acho muito interessante. Traz a presença aí. Eu gosto sempre de tomar banho e sentir como se eu estivesse numa cachoeira, assim, até falo com a mamãe Iemanjá depois, peço a benção dela. Aí a gente se desconectou de tudo e tudo pode ser tão sagrado, né? Sim, sim. Quem faz o sagrado somos nós. Né? Eu estava vendo esses dias o livro do Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Já li um pouco ele, não terminei não. Cara, deu outro. Eu acho que eu já tinha lido ele, mas eu li de novo com uma outra consciência. Eu acho que daqui a uns anos vou ler com outra consciência. E uma das coisas que ele fala, que é o fim do sofrimento é estar no presente. É você estar consciente, completamente consciente no seu presente. Que lá não tem passado, não tem futuro. As coisas estão acontecendo, você está presente nelas agora. Se você não consegue resolver, se esvazie, que vai se apresentar a solução, ou você se afasta, ou você procura uma solução que não cause desequilíbrio emocional. Observar suas emoções, onde é que estão seus desequilíbrios emocionais, para que você sempre possa voltar nessa neutralidade. Acho que a construção de voltar para esse neutro é o que ajuda a gente a se segurar nesses momentos de caos. Vou brigar com a minha mãe, vou brigar com a minha família. Se afasta, respira, deixa a emoção acalmar, para depois você conseguir conversar. Acho que a gente precisa aprender esses hábitos. Autocontrole, né? A gente não sabe. Não é ensinado pra gente, não mostra na mídia, não se fala sobre isso. E é uma questão muito dadivosa, né, o autocontrole. Ele te permite, assim, ter percepções da vida de outra forma. Coisas que antigamente te fragilavam, não te tocam mais. Tem uma questão que às vezes quando eu estou estressado, encontro uma situação meio deplorável, eu falo assim, calma, pra que isso? Né? Terceira pessoa, né? Pra que? Eu fazendo psicologia comigo mesmo, né? Eu mesmo motivando. Calma, velho. Não liga pra isso não. Vai, respira, tal, pá. Aí já chega alguns amigos e falam, pra não se machucar, machuque os outros. Que isso? Cara, calma, não é por aí. A repetição da violência. Né? Tem gente que quer ir nisso. Calma, respira, sai da situação. Tem uma questão que eu aprendi com uma amiga minha, muito interessante, que também é a questão da fala. Muitas vezes a gente fala, mas a gente não se entende. Né? O PTBR, a tecla SAP, não está ativa. Porque muitas vezes você fala uma coisa para a pessoa, e a pessoa vai falar outra, e cria-se desavenças, cria-se atritos. Experimenta numa situação dessa, chega com a pessoa, então, o que você entendeu do que eu falei? Mas sem um tom assim de indagação provocativa. Não queria saber o que você entendeu do que eu falei. E aí você vai observar como que é a interpretação daquele outro com você. E você vai ver que somos pessoas com a mesma linguagem que se entendem totalmente diferente. É como se cada pessoa fosse um mundo, né? Um planeta diferente. Isso. E a gente tentando se comunicar. Um universo. Um universo. Cheio de problema. Cada um tem seu background, né? Tem de onde veio os seus traumas, como entende as coisas. Então, quando você vai conversar, a tecla SAP realmente não funciona. E essa questão do autocontrole vem muito da autoanálise. Quanto mais, eu tenho uma frase que eu adoro, que é a frase do Oráculo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses dos universos.
Nossa, é tão profundo. Demais, demais, demais. Tem frases de ordens, né? Como a vitriol, né? Que é visita interiora, retificando, lapidem. Enfim, agora eu não vou lembrar todos os termos em latim, mas visitando o interior da terra, encontrará a pedra filosofal. Que não é a pedra dos alquimistas que transformava tudo em ouro, é a sua essência. Quanto mais você procura se compreender, adentra você, mais próximo do ouro, da pedra de transformação você está, que é o que te transforma, né? E isso é muito espiritual. O autoconhecimento para mim é muito espiritual, sem religião, sem nada. É espiritualidade para mim. Sim, sim. E aí, quando você fala assim, tenho terror de aranha, não gosto de aranha. Mas por que eu não gosto de aranha? Opa! Aí você começa a questionar. Não, eu não gosto disso. Seja das coisas mais simples. Não gosto de quiabo. Por que eu não gosto de quiabo? Não gosto do gosto, tal. Mas por quê? Porque é amargo. Me remete ao quê? O ser humano é um ser de símbolos, feito de símbolos, um postinho de retalho. E aí você vai compreendendo onde estão seus traumas. Você vai tendo as suas chaves. Você vai, mesmo que você não os cure, mas você vai ressignificar. Você vai estar consciente sobre eles. Vai estar consciente. E estando consciente, você está presente. E aí você não se torna mais escravo. Inconsciente. Você tem a opção agora. Agora que você viu, onde é que você tem a opção de escolher ou não. Geralmente a gente vai para que a gente mais conhece, né? O difícil é a gente ir para um lugar que é novo. Melhor, até mais novo. Uma experiência muito pessoal. Eu odiava pimenta. Você odiava pimenta? Odiava pimenta. Você come pimenta? Por quê? Então, aí tá o plot twist. Eu fui criado numa base de educação que era puxão de orelha ou pimenta. Entendeu? E durante muito tempo eu não chegava perto da pimenta. Eu tinha aquilo ali como um símbolo de tortura. Né? Então, e aí fui num trabalho que meu patrão gostava muito de pimenta. E aí ele ficava lá arrancando a pimenta do pé e comendo e tal. Eu falei, cara, vou me permitir isso, vamos ver. O que seu cérebro? O que aconteceu com o seu cérebro? Bugou. Ele bugou. Entendeu? Foi uma mistura de prazer com lembranças de sofrimento e notas de degustação. Né? E hoje em dia eu adoro botar uma pimentazinha na comida, sentir o calor, o sabor, o ardor e tal dela. E aí eu ressignifiquei aquilo. Mas teve que ter uma pesquisa das suas crenças e uma abertura e coragem para o novo. Uma permissão. Claro, a gente não vai, né? Todo mundo se permite aquilo que também, né? Te fragilava. Mas assim, é o ressignificar. Né? Odiava tomar café sem açúcar. Odiava? Fui me adaptando. Falei, não, vamos ver o gosto aqui sem açúcar e tal. Pá. Hoje em dia, por conta do café sem açúcar, meu paladar ficou muito sensível para comidas extremamente doces ou extremamente salgadas. Agora você se sente bem forte. Sinto, meu paladar mudou, ele ficou mais apurado. Então, assim como é a gente no fisiológico, mas quando a gente vai se permitindo se observar, que é o que a gente estava falando, você estava falando, né? O observador sempre presente ali, vai se aprimorando, vai se entendendo. E aí você fica mais sutil, mais sensível às suas nuances, às suas compreensões. Claro, eu acho que ninguém vai ascensionar assim, nada. Mas é um processo aí, né? Eu acho que quando todo mundo estiver aqui entrando na sua caverninha de autorreflexão, vai poder compreender com mais claridade. Você me lembrou dos ensinamentos da vovó, a vovó que anda comigo. Antes de entrar pro terreiro, do nada vinha algumas situações e falava na minha cabeça, nossa, que legal. Às vezes eu estava comendo alguma coisa, você me lembrou do café. Era uma comida assim, sem açúcar, sem essas coisas artificiais, acho que era natural, alguma coisa natural. E veio na minha cabeça, as coisas têm um gosto das coisas. A gente começou a colocar brilho nas coisas para se interessar e o nosso paladar se acostumou a isso. E quando a gente pega uma coisa natural, a gente estranha e rejeita, né? A gente se desacostumou. A criança acostumou com uma barra de chocolate totalmente hidrogenada do que uma maçã. O ser humano, né? Os incas, toltecas,
O nibs de cacau, da forma que ele é natural, era o doce mais belo que tinha. Tanto é que tem um mito que fala que a iscacau, nos momentos de mais atribuição da aldeia, trazia as sementes para adoçar a vida dos moradores. Cacau super amargo, né? Super amargo, né? Para quem já comeu nibs sabe que é um amargo. Que seca, né? Fica... Mas eu gosto. Mas aí é do paladar de cada um. E aí, os europeus pegam, chapa e açúcar, modifica-se o sabor. Vai passando os processos de industrialização, vai acrescentando gordura hidrogenada e tal. E hoje você tem um chocolate que derrete do nada. O chocolate 100% ele não derrete. Quem já teve experiência de uma barra de chocolate 100% pura, você pode deixar do lado de fora semanas, não vai derreter. Não tem gordura hidrogenada. Natural, é quase não perecível. Saca? Então muda-se a saúde, muda-se. Aí nós somos o que comemos. Se você tem uma má alimentação, você produz certos tipos de hormônio em baixa quantidade, ou não produz. E aí a sua psique muda, né? E aí você tem necessidade de repor. E aí você vai o quê? Vai para os medicamentos, fármacos. Mas aí o sistema, ele não vai te dizer, não, volta a comer maçã, que vai liberar isso aqui. Você está com baixa de teobromina, né? Quem tem muita questão da ansiedade, ou fica muito triste, vai ter um conselho, né? Que às vezes é baixa da serotonina no organismo, né? Da dopamina. Come um cacau, procura um cacau 100% puro, que o teu broma, ele tem o mesmo formato molecular da serotonina, vai trazer a mesma sensação, né? E aí vocês vão vendo, às vezes é alimentação, uma coisa aí. E a gente não, vamos pro fast food, vamos pro Mac. É mais rápido, é mais fácil. Voltamos ao ponto inicial, né? Tudo pra já. Tudo pra já. Indo pra trás que se vai pra frente. Eu acho que seria a palavra-chave assim pra se compreender Kali-Yuga. Depende do pra trás também, né? Se a gente observar todo ano. Vamos pra trás no sentido, talvez, do conhecimento dos ancestrais benéficos? O conhecimento dos ancestrais benéficos, Vamos. E não estou aqui indo contra a tecnologia, gente, avanço tecnológico, ciência, nada. Estou falando de conhecimentos ancestrais, de práticas que perduram a sobrevivência e a existência do ser humano de forma saudável, tanto mental quanto emocional e espiritual, e de certa forma intelectual, né? Não do intelecto acadêmico, mas sim do intelecto humano. Cara, quando eu estava dando aula, uma coisa que eu percebi e fiquei abismada é que as crianças não estão conseguindo raciocinar. Tipo, você faz uma pergunta simples, numa prova, assim, num teste, ela pergunta pra você o que aquilo tá querendo dizer. Dificuldade de interpretação. Não consegue mais parar pra pensar. E isso tem um ponto muito forte. Excesso de tela virtual. Porque você está todo momento recebendo doses ali de estímulos sensoriais, visuais, e aí se perde a criatividade. Hoje em dia você não vê mais tanta criança na rua brincando de bolinha de gude, desenhando casinha, ou criando questões imaginativas quanto antes. Eu acho que a gente não está sabendo utilizar de maneira sábia essas coisas, que são muito boas, mas a gente está usando de forma completamente errada, detonando o nosso cérebro. Acredito que aí novamente aquele ponto, né? Excesso de informação e gerando desinformação, né? Porque assim, as crianças, né, elas vão ficar o quê? Vão ficar desenhando animado, vão ficar vendo dancinhas e tal, mas o senso de crítico, claro, né, gente, pelo amor de Deus, uma criança de 6 anos, eu não estou querendo que a criança seja um Einstein, mas eu estou falando já de discernimento, né? As crianças vão criando discernimento, vai criando entendimento, analítico, vivência. Como minha avó dizia, bota o pé dessa criança no chão para criar anticorpos. Bota essa criança para pegar sol. A gente está até com medo disso agora. Porque as crianças ficam mais interiorizadas, né? Dentro de casa, fazendo as coisas e tal. E a gente não para pra pensar sobre isso, né? A gente só aceita. Segue. Só aceita, só vai. Muito profundo. Então, para finalizar. Fala aí pra mim. Né? Conclusão. Que palavras
eu acho não, né? Que palavras você acredita que resumiria o nosso tema de como sobreviver ou viver em tempos de Kali Yuga? Acho que o treino de estar presente, esse reconectar com a natureza, o desacelerar. Eu acredito que se permitir desbravar-se, compreender-se, que eu acho que um ser humano que se compreende, entende seus pontos fracos, seus pontos fortes, seus traumas e suas aptidões, ele cria capacidades de não se permitir ser manipulável, né, subjetivamente, inconscientemente, porque estamos tendo a todo momento com informações, com questões sociais, né, às vezes que nos colocamos. Então, ele passa a ter pensamento crítico, analítico sobre si e ser mais pontual na sua vida. Para mim, isso é ser humano. Para mim, a gente está animal que raciocina. Raciocina entre aspas, né? Porque a gente destrói tudo que a gente tem na nossa casa. E esse se tornar humano, para mim, é isso aí. É realmente raciocinar, você se autoanalisar, se auto-pesquisar, verificar o que está acontecendo internamente e se tornar um dono de si, dono, assim, próximo à sua essência pura, sem o que te manipulou. Se desconectar-se, né? Usam-se tanto o termo Matrix, né? Mas diria, né? Se permita, uma vez na semana talvez, ficar algumas horas, alguns tempos sem estar na tela, né? Durante o dia, pelo menos uns 15 minutos do dia, né? Uns 10 minutos ao acordar, 10 minutos ao ir dormir e uns 15 minutos durante o dia, seja bebendo uma água, seja só para se esvaziar. Falar, oi meu corpo, tá aqui na presente, gratidão, ser grato, né? Nossa, meu coração tá batendo. Respirar. Respiração profunda. A gente não sabe respirar. Isso é um fato. Então, acho que isso são maneiras simples, leves também, né? Não precisa se tornar um monge, ir para um topo de uma montanha e ficar fazendo um jejum para se alimentar de sol, né? Porque, assim, respeitando totalmente a linha hindu, mas a evolução a gente aprende diante dos conflitos. Voltando àquele ponto da adaptabilidade do ser humano. Então, acho que se permitindo esses meia hora por dia e 1 hora na semana, se desconectar e tirar um momento para se conectar. Desconectar para se conectar. Né? Abraçar uma árvore, andar, sentir a chuva, sei lá, sabe? Ou vou comer lasanha, amo lasanha. Sentir, não só sair mastigando e engolindo, né? Tem gente que nem mastiga, mas sentir, nossa, gostinho do tomate, o gosto da carne e tal. Isso são práticas tântricas, é um treinamento. Então eu pratico tântrica na minha vida sem saber. Sem saber, eu também sem saber praticar. Então... É aos pouquinhos, mas causa transformações muito profundas. Apertou um flashback do insight na minha mente aqui. Flashback do insight? Muito bom. Né, aquela bomba de luz. Eu vi uma frase, estava observando a estátua e vi uma frase muito interessante. Estava acima do desenho lá do ser mitológico, que fala assim: viva uma vida que você se recordará. Se a gente vive só no automático, né? Procura ao final do dia tentar recordar de tudo que você fez durante o dia. Acho que é uma boa prática também de se desconectar para se conectar. Às vezes uma coisa vai parecer meio mórbida, mas dá certo comigo. A sensação de que as pessoas que você ama vão morrer, que você vai morrer. Porque isso te dá uma sensação de, tipo, cara, isso vai acabar, eu tô aproveitando o momento, então eu olho assim, o foco fica naquilo que eu tô fazendo, como se eu quisesse filmar ou tirar uma foto. Então eu me coloco naquele momento completamente presente, porque se esse momento for acabar, eu estava presente. Eu não vou me arrepender de não ter estado presente nesse momento.
Faz sentido? Sim, faz. É um pouco mórbido, mas... Meu eu filosófico lembrou de uma frase que um amigo meu pronunciou uma vez, mas não é, se não me engano, de autoria dele, que fala assim: viva como se fosse morrer, porque você vai. Exatamente. Então vamos fechar aqui com viva como se você fosse morrer, porque você vai. E viva uma vida que você se recordará. É isso aí. Palavras. Gostei. Palavras de reflexão. Então, né, agradecendo a galerinha que ficou até aqui. Guerreiros, gratidão. Guerreiros. Deixa aí seus comentários, não esquece de curtir, porque isso ajuda, né, a gente enganjar e levar esse conhecimento para mais pessoas. Lembrando, não somos os donos do conhecimento, simplesmente buscadores, trazendo pontos de reflexão, né? Ficamos felizes se conseguimos trazer uns pontos que auxiliam na caminhada de vocês, como nas nossas. Né? E deixa aí os seus comentários, sugestões, críticas construtivas, por favor. Sim. E vamos viver uma vida que a gente se recordará, porque vamos morrer. Bem rápido, né? Eu gostei muito do final. Muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo. Então.